Salve traders, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de tudo que um trader precisa para viver de day trade. Bem galera, o day trade é uma profissão muito lucrativa, muito simples e ao mesmo tempo muito difícil. Porque a gente olha um gráfico desse aqui totalmente aleatório e nós precisamos saber exatamente a hora e o lugar, preço no caso, que a direção do mercado irá mudar. Por que eu falo irá mudar? Porque toda hora que você abre uma posição, você estará do zero no mercado. Então, digamos, você abriu uma posição aqui nessa linha, nesse lugar aqui. Se você tiver aberto uma posição vendedora, você perdeu muito. Agora, se você tiver aberto uma posição compradora, você ganhou muito. E se você abrir aqui, vendedora você perde, né? Compradora você ganha. Agora, se fosse nesse mesmo lugar, você tivesse aberto aqui, a vendedora você ganhou um pouco aqui, ó. E na compradora você perdeu esse pouco até o mercado virar para cima. Então, nós precisamos ter uma técnica que seja eficiente, tenha uma probabilidade interessante, que tenha uma taxa de acerto de pelo menos 50%. Então, o que um day trader precisa de fato para conseguir viver de day trade? Eu diria que é um pilar de 3 coisas. Pilares do day trade. O primeiro é técnica, que são os pontos de entrada barra saída. Pontos de entrada, pontos de saída, condução de trade e a espera. Por que a espera faz parte da técnica? Porque você chega no gráfico, se não tiver no lugar certo que a sua técnica manda, você tem que esperar, não adianta. Você não pode sair clicando em qualquer lugar da tela. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o gerenciamento. Eu não gosto nem de falar gerenciamento de risco, porque o gerenciamento é o gerenciamento de capital. Não é só de risco, é um gerenciamento de tudo. E ele está ligado totalmente, diretamente ligado à técnica. Como que esse gerenciamento, o que ele inclui? Inclui a margem, quanto que você precisa ter na corretora para abrir cada contrato de dólar ou de índice que seja. Então você precisa ter um mínimo na corretora para você conseguir fazer operações interessantes. O ideal mesmo seria você ter você tradear o seu loss por trade. A gente vai falar disso também, que além da margem, você no seu gerenciamento, número de contratos que a sua margem permite você operar, o loss máximo por trade e o loss máximo diário. O loss máximo por trade, o ideal seria ser 3% do seu capital. E o loss máximo diário seria de 9% do seu capital, que já é uma quantidade significativa, né? Quanto menor esses números, mais confortável você vai tradar. Então, além do gerenciamento, tem o psicológico. O psicológico, todos dizem que é a parte mais difícil, mas ele deveria ser a parte mais fácil. Por quê? Psicológico ele só é uma coisa: manter-se fiel à técnica e ao gerenciamento. Só isso. É poucas coisas, mas isso faz com que o day trade seja difícil. Deixa eu dar um enter aqui. Pronto, vamos fazer assim, a gente coloca aqui, agora dá para ler. Pilares do day trade: técnica, pontos de entrada, de saída, condução de trade, espera. Gerenciamento.
margem, número de contratos, loss máximo por trade. Isso aqui o ideal seria ser 3%. Loss máximo diário, 9%. E o psicológico, manter-se fiel à técnica e ao gerenciamento. Então vamos falar do primeiro pilar, que seria a técnica. O ideal seria você ter umas 3 técnicas, 3 setups diferentes, né? Então aqui, não sei se você já acompanhou o canal há bastante tempo, aqui eu tenho a técnica de operar topo rompido, fundo rompido, topo anterior, topo de reversão. Então, aqui ó, nesses dias aqui para trás, o mercado estava em tendência de alta, estava rompendo o topo, subindo. Todo mundo olha para cá, para essa parte do mercado, sabe que ele estava em tendência de alta. Deixa eu fazer um quadrado aqui para você entender que ele estava em tendência de alta. Aqui ele estava lateralizado. E aqui agora ele está numa tendência de baixa. Então, como que é a nossa técnica? Nesses últimos dias aqui, nesses últimos 2 dias, 2, 3 dias, né? O que nós tínhamos? Nós tínhamos um mercado praticamente lateral com viés de alta. Por que com viés de alta? Porque ele estava rompendo o topo. Aqui tinha esse topo aqui, ó. O mercado rompeu ele. Então, a minha técnica diz que quando ele volta para testar o topo rompido, aqui deveria haver uma compra. E de fato houve, mas não foi uma compra que evoluiu. Aqui teve uma compra, você comprou, o mercado andou somente 8 pontos, 7 pontos em média aqui. Então, aqui você teria tomado stop na minha técnica. Então, aqui tinha um topo. Quando o mercado deixa esse candle aqui, você pode até marcar a mínima dele, que ela é um lugar onde o mercado tende a voltar a testar. Mas olha só, o mercado tinha esse topo rompido, ignorou. Aqui tinha um fundo de reversão, aqui era um fundo de reversão nesse lugar aqui. O mercado chega bem pertinho e dá uma compra. Essa compra aqui, ela foi uma compra um tanto quanto difícil da gente ter entrado nela pelo nosso setup, porque eu queria que exatamente isso que aconteceu tivesse acontecido aqui dentro desse quadrado, porque o fundo estava mais aqui para baixo, né? A gente vê que o fundo foi aqui, ó, nessa região, entre o 5.220 e o 5.212. Então, aqui não teria dado essa compra aqui não deu candle gatilho, nenhum candle aqui rompeu a máxima. Talvez se você quisesse entrar de maneira arriscada, você teria entrado nesse candle que tocou essa região, porém ele andou muito pouco aqui, né? Andou 3 pontos somente e depois estopou também. Então, o que acontece? Se a gente olhar o mercado aqui, ele tinha feito um fundo, olha só, feito um fundo. Por que ele fez um fundo? Ele caiu, subiu um pouco. Aqui, ó, até ajuda a gente a identificar. Tá vendo esse Tzinho? T de topo. Então ele fez um fundo. Rompeu o fundo. Volta a testar. Deixa candle gatilho. Perdeu a mínima. Venda com stop aqui em cima. 10, 11 pontos de stop. Olha só quanto que o mercado andou. O mercado andou muito. Aí nós vamos falar de condução de trade. Condução de trade. O que seria condução de trade? Você vende aqui, seu stop é aqui, 11 pontos, 12 pontos em média. Onde vai ser seu alvo? O ideal seria você entrar com mais de um contrato, né? Então você entra com a quantidade lá de contratos, que seja 2. Você realiza o seu primeiro contrato quando andar uma vez o seu risco para baixo. Então 11 pontos aqui. E a outra, quando um candle tiver sua máxima violada. Então, nós entraríamos lá e a nossa saída seria aqui. Então, olha só. 16 pontos no segundo contrato. 16 não, né? Aqui. 13 pontos no segundo e 11 pontos no primeiro. E assim seria. Aqui também o mercado deixa um fundo. O mercado vem e não volta para testar. O mercado cai e deixa um fundo. Esse fundo não foi rompido, né? Então não tem como ele ser testado.
E aqui seria isso. Nós remarcaríamos nosso fundo para cá. O mercado agora, nos próximos dias, ele teria que romper esse fundo para ele continuar a tendência. Então, aqui nós estamos sempre procurando venda. Tem este topo aqui, ó, que é uma zona que o mercado precisa vencer agora, nos próximos dias, para ele retornar uma tendência de alta. Então, aqui continua sendo uma região de interesse vendedor, nessa zona vermelha. E aqui é uma zona onde o mercado precisa mostrar que ele quer continuar caindo. Então, se o mercado deixar candle gatilho aqui, você pode comprar, mas você tem que entender que uma compra aqui não é uma das melhores coisas a ser feita, né? Porque uma compra aqui vai ser somente um pullback. Onde seria interessante a gente começar a operar na compra? Quando o mercado estiver trabalhando acima dessa zona vermelha. Aí sim fica interessante trabalhar na compra. Enquanto isso, a gente tem que sempre procurar lugares de venda. E nós temos também aqui uma região intermediária onde o mercado precisa vencer também, para ele mostrar que ele está querendo trabalhar na alta, né, no mercado comprador. Então, é isso. Nosso gerenciamento nós podemos falar melhor em outro dia, mas o interessante de frisar é que você, por exemplo, se o seu loss por trade máximo seja aqui, ó, de 15 pontos, R$150 por contrato. Então, se você aceita ter um loss de R$150 por contrato, 150 por contrato, isso aqui deveria ser 3% do seu capital. Então, vamos dividir isso aqui por 3, R$50 é equivalente a 1%, 50 vezes 100. O ideal seria você ter R$5.000 para cada contrato de dólar. Porque se você tomar 3 stops no dia, 3 de 150, você tomou 450. R$450 de stop vezes 100 dividido por 5.000, você está tomando aí 9% de stop diário, uma quantidade significativa do seu capital. Então, esse seria o interessante. Para você ver o tanto que os vendedores de curso não te falam essas coisas, né? Eles querem que você saia operando com R$1.000 aí por contrato, para você perder mesmo e ficar dando dinheiro para a corretora. Então, e outra coisa, né? Que com R$5.000 você vai operar apenas um contrato. Então, para você operar 10 contratos, você precisaria aí de R$50.000. E com 10 contratos você não consegue fazer muita coisa também, né? Com um contrato, muito, muito menos, né? Então, suponhamos aí que nós tenhamos uma média de trades por dia, de 3 trades por dia. Dos 3, a gente erra 1, acerta 2. Então, se a gente já errar 1, perder 15 pontos, vamos lá, menos 15. Se a gente acertar 2, suponhamos que a gente acerta 2 de 15 também. Vamos lá. Pronto, 30, a gente acertou 2, deu 30 pontos, menos 15, que foi o que a gente errou. Você está com 15 pontos, R$150. Se você fizer isso aqui por 20 dias, você vai ter R$3.000 no mês. E eu vou te falar, R$3.000 com um contrato é uma coisa muito difícil de se fazer no mês. O ideal de você fazer com cada contrato no mês é entre R$500 e R$750, R$1.000 no máximo por mês. Então, é bem difícil você ganhar dinheiro com day trade, mas é possível. Então, a gente tem que estar sempre buscando essas coisas. Então, a gente tem que saber esperar. A gente tem que marcar nosso gráfico, esperar o mercado chegar lá e ele mostrar que ele quer reverter. Porque, como eu disse, a gente precisa sempre abrir uma posição e o mercado tem que andar para o lado da nossa posição. Então, a gente fala de mercado vendedor. Suponhamos aqui que você venda aqui, ó. Aqui, calma aí a seta. Você vendeu aqui na mínima. Olha quanto você teria que aguentar de stop. 17 pontos. 17 pontos é muita coisa e você vendeu aqui sem parâmetro nenhum, né? Então, por isso que a gente tem... E aqui, a gente está no mercado muito claro de tendência de baixa, né?
Suponhamos que você tenha feito a mesma coisa aqui. Olha só. O mercado andou 80 pontos para cima. Então você teria que stopar, porque depois que você vendeu aqui, o mercado não caiu mais. Então a gente tem que saber qual lado se posicionar, né? Por isso que é interessante. Por exemplo, vamos olhar aqui uma coisa bem legal. Aqui o mercado está de alta. E aqui ele continua de alta. A gente só sabe que o mercado está de baixa a partir daqui. A partir dessa perna aqui, ó. Que a gente sabe que o mercado está de baixa. Por quê? Porque ele rompe fundo e não rompe topo. Ele fez um topo decrescente aqui, né? Topo mais baixo e fundo mais baixo. Então, por exemplo, se a gente tivesse comprado aqui, a gente teria que stopar. Se a gente tivesse comprado aqui nessa linha que seja, a gente teria que stopar porque o mercado andou aqui 5 pontos, depois ele veio mais 40 para baixo. Então, a gente precisa saber o lugar certo de se posicionar, né? Já, se você posicionasse na venda aqui, você veria que o mercado anda para baixo aqui, né? Ele está numa tendência de baixa. Então, a gente tem que procurar estar do lado que o mercado está andando. E isso não é tão fácil assim também quanto parece. Por isso que a gente tem que estar sempre marcando topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Aqui eu considero um topo intermediário, por isso que eu pintei de laranjado. E aqui também é um fundo a ser rompido. Então, galera, é isso. Se você gostou da aula, se inscreva no canal aí, deixa seu like e até o próximo vídeo.